Bom, gente, então, boa tarde, Rafael, obrigada, né, pela disponibilidade de estar sempre aqui mostrando para a gente as pesquisas que vocês vêm desenvolvendo, e aí eu vou passar a palavra para você, né, apresentar os trabalhos para os alunos da disciplina. Tá, joia. Boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui contribuindo mais uma vez com a disciplina da Adriana. E nesse formato novo agora, né? Inclusive, eu preciso relembrar o compartilhamento de tela, tá? O layout do Microsoft Teams ele mudou um pouquinho. É do lado do botão sair, Tem a tem opção um tela e janela. Eu compartilhar. não lembro qual das duas que era mais adequada. Eu geralmente compartilho a tela, Rafael, porque aí. Bom, imagino que vocês estão vendo a minha tela, então Exatamente. acabei de abrir o PowerPoint da apresentação. Certinho? Uhum, Beleza. Ok, então beleza. podemos iniciar, né? Deixa eu dar uma minimizada aqui, porque tem uma ferramentazinha do Teams aqui aparecendo para mim. Beleza. Pessoal, boa tarde, então. Eu imagino que a turma é bastante heterogênea, né? Tem gente aí que já me conhece, porque passou por mim na disciplina de Sistemas Fluido-Mecânicos, e tem gente que ainda vai seguindo o curso de Engenharia Mecânica até que a gente se encontre, né? Meu nome é Rafael Ferreira, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica, colega, então, né, de departamento da professora Adriana. O dia de hoje aqui é uma oportunidade, né, para eu contar um pouquinho para vocês como é que são as pesquisas que eu desenvolvo, o laboratório que eu faço parte, explicar um pouquinho para vocês aí da termografia. E o nosso combinado é esse, vocês realmente podem interferir, pode levantar a mãozinha aí, abrir o microfone, falar. A intenção é que a gente faça uma espécie de bate-papo, então essa liberdade aí vocês têm, tranquilo? Seguinte, o laboratório que eu estou associado aqui no departamento é o laboratório de termometria. Então, a gente mede temperatura, beleza? E existem N formas disso acontecer. Vocês vão perceber nessa apresentação que eu vou focar um pouco mais na parte da termografia, tá? Mas o laboratório do qual eu faço parte, ele interage com outras áreas da termometria para além da que eu estou apresentando para vocês. Nesse primeiro slide, é só para deixar claro, né? O laboratório de termometria ele é coordenado pelo professor Matheus Porto e coordenado por mim, Rafael Ferreira, que chegou depois, beleza? Também tem o meu contato aí, o e-mail, telefone do gabinete, número, são formas de vocês me encontrarem aqui na universidade, beleza? Bom, vamos prosseguir aqui então. Aqui é o seguinte, vocês estão no curso de engenharia mecânica e alguns de vocês, creio que a minoria, vai para a área acadêmica, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai se especializar numa determinada área. Outros de vocês que vão para o mercado, bom, vocês vão atuar num nicho bem específico, né? E também vão se especializar num determinado assunto. Então, esse slide 2 ele é um alerta, né, de algo que possivelmente pode acontecer com vocês, né? Essa é uma espécie de curva de aprendizado. No eixo X ali tem o seu conhecimento sobre um determinado campo e o nível de confiança, o quão seguro que você está em relação àquilo. E toda vez que algo é novidade, você vai ter o estranhamento, né? Beleza. O grande problema é você só ficar na rampinha inicial que você está vendo no gráfico ali, né? Você investe um certo tempo para aprender alguma coisa, aprende, fica com a confiança lá em cima e acha que está sabendo de tudo, né? É a fase da arrogância. Então, assim, aqui o slide 2 é mais um aviso do o chão é mais embaixo, o caminho é um pouco maior, né? Haverá um momento, então, que se você insistir um pouco mais, você vai ver, opa, peraí, eu não estou sabendo de tudo não, né? Tem um pouco mais para além do que eu estou vendo aqui. Chega um momento que você está ali quase depressivo, olha, eu acho que eu não vou aprender nunca isso aqui. E se você superar essa parte, aí vem a fase boa, né? Estou começando a entender, está fazendo sentido, e depois, quando você vai explicar para alguém, você fala assim, ó, acredita no que eu estou falando, isso aqui é complicado. Então, seja para alguns de vocês que vão para a área acadêmica ou que vai para o mercado, toma cuidado com essa fasezinha da arrogância aí, porque ela é muito perigosa, né?
Aqui é o seguinte, olha, estamos falando de impressões erradas sobre medidas inadequadas. Esse vídeo aqui, ele é clássico. Eu vou diminuir um pouquinho o volume do meu computador para não me atrapalhar a falar. Não tem pegadinha aqui, não tem vídeo gerado por chat GPT. O que você está vendo é, de fato, um helicóptero voando. Só que a gente está com um probleminha aqui, e esse é clássico, né? Então, o que está acontecendo aqui na prática? Você fica com a impressão de que as hélices não estão girando por um problema de aquisição de dados. Se você, eu vou dar o play aqui de novo, a depender da taxa de aquisição, né, quantos frames por segundo você está retirando da imagem que você quer gravar, você pode pegar uma determinada hélice numa posição, depois ela gira, você pega ela na mesma posição de novo, ela gira novamente, você pega ela na mesma posição de novo, e na composição da imagem parece que as hélices não giram, né? Esse caso é clássico. Agora, se você estiver estudando um problema de fronteira, se você estiver estudando algo que é ainda pouco evoluído na ciência, os seus dados são escassos. E você, com dados escassos ou mal coletados, você pode tirar conclusões completamente equivocadas. Então, é extremamente importante a gente ter esse discernimento, né? Você pode ter, então, uma conclusão completamente equivocada e achando que está certo. Beleza? Bom, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, então. Vamos para a área da termografia. Depois eu até defino ela para vocês de forma um pouco mais normativa, um pouco mais correta. Beleza? Aqui é o seguinte, olha. Experiência de óptica, tranquilo? Experiências com a luz. Se você pegar a luz do Sol, luz branca, tranquilo? Ela é composta por ondas eletromagnéticas em vários comprimentos de onda. Se isso passa num prisma, acontece um efeito aí que é a refração da luz. Então você quebra a luz. Na hora que a luz se propaga num meio e passa a se propagar num meio diferente do primeiro, ela vai mudar um pouquinho o seu caminho. E o tanto que tem a distorção, o tamanho da distorção do caminho, essa variação angular, ela depende do comprimento de onda. Então, ondas né? Onda eletromagnética de diferentes comprimentos de onda vão sofrer distorções diferentes. Esse experimento é clássico, todo mundo já conhece, né? Então você pode pegar a luz branca do Sol e enxergar as partes que a compõem: o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, azul, lilás e por aí vai. Tá. Qual que é a relação disso conosco? A questão é o seguinte: a interação da luz com a matéria depende do comprimento de onda. Luzes, né, onda eletromagnética mais para o lado do comprimento de onda do vermelho, interage mais, por exemplo, com a matéria orgânica, a nossa pele. Então você tem uma sensação, por exemplo, de receber mais calor em comprimentos de onda mais próximos do vermelho, e essa sensação é menor no azul, no violeta. Tranquilo? Bom, o que acontece é o seguinte: o Herschel, que é o que está representado aí na imagem para nós, ele percebeu o seguinte: que para além do vermelho havia a nítida sensação de que havia interação, havia transferência de calor, havia interação energética para além do vermelho. E nisso, então, ele descobriu que existia algo para além do vermelho, algo para além do que os nossos olhos enxergavam, né? Eu coloquei da seguinte forma: né? Ele observou que a temperatura crescia da parte azul para a parte vermelha do espectro. E ao colocar um termômetro um pouco além da parte vermelha, foi possível perceber temperaturas ainda mais altas. Isso aí, então, foi uma maneira indireta de perceber que existe algo para além do espectro visível da luz. Tranquilo? Esse experimento você consegue fazer, montado direitinho, né? Você consegue fazer na sua casa. Você monta uma caixinha, faz a luz entrar por uma única parte, essa única entrada você vai colocar um prisma. Você pode ver ali que você vai fazer a quebra da luz em suas partes que a compõem: o azul, o amarelo, o vermelho, tranquilo? A ideia é que se você colocar um termômetro ali perto do azul, um termômetro perto do amarelo, um perto do vermelho, você vai ver diferentes temperaturas. Quanto mais próximo do vermelho, temperaturas mais altas você vai identificar, tranquilo? E se você for para além do vermelho, aí nós estamos falando da radiação térmica, lá no infravermelho, você vai perceber temperaturas ainda mais altas, tranquilo?
tem a ver com isso. Esse é o background, então, da termografia. Existem, então, existe informação para além do visível que você, portanto, não enxerga, mas consegue medir. E isso tem relação direta com temperatura, beleza? A imagem que você está vendo aqui é clássica dos livros de radiação, tranquilo? Aqui está mostrando para você como que o ambiente, o ar ambiente típico nosso, esse que a gente estuda aqui, tem 79% de nitrogênio, outro tanto de oxigênio, CO2, argônio e outros gases. Então, esse blend que compõe o ar que a gente tem no nosso entorno, ele permite com que a luz se propague através dele, né? Com diferentes taxas de absorção. Então, colocado isso de outra maneira, onda eletromagnética de diferentes comprimentos de onda pode passar ou não passar através do nosso ar. Tranquilo? E aí o que a gente está vendo, nesse gráfico, né? As transmissibilidades mais altas, elas acontecem em determinadas faixas de comprimento de onda bem estreitas, tá? Você vai ver uma faixa ali de 3 a 5, você vai ver uma faixa ali de 7,5 a 14. Isso é o que a gente chama de janelas atmosféricas. Entenda as janelas atmosféricas como faixas de comprimento de onda, onde a radiação na faixa de comprimento de onda do IR passa melhor através do ar. Então, eu vou dar um contra-exemplo. Faz de conta que você descobriu um material que é muito sensível à radiação térmica na faixa de 6 a 7. Percebe muito bem a radiação nessa faixa. Aí você vai concluir o seguinte: opa, beleza, eu vou criar uma câmera termográfica que enxerga dentro dessa faixa. O seu fracasso é certo. Por quê? Porque você está vendo nesse gráfico. Calma aí que eu passei o mouse onde eu não deveria. Você está vendo exatamente nesse gráfico que entre 6 e 7 o ar ambiente não deixa passar. Então, o corpo que você quer medir a temperatura até emite radiação dentro dessa faixa, mas a radiação emitida por ele não vai chegar até o seu sensor, você vai ver um borrão, não vai funcionar. Tranquilo? Aí vamos lá, olha. Antes da gente entrar para a parte da termografia propriamente dita, um breve histórico aí do nosso laboratório. Eu, inclusive, enquanto aluno de graduação, eu criei o meu primeiro vínculo com o LabTerm, Laboratório de Termometria, em 2011, e ele é fundado em 2009. Então, eu posso dizer que eu faço parte ali do grupo que criou, né, inaugurou aí o laboratório, que desenvolveu as primeiras pesquisas nele, tá? O LabTerm, ele é fundado em 2009 e a questão da localização aí, ele fica hoje no segundo andar lá do nosso centro de experimentação, professor Cláudio Pinto de Barros, famoso galpão da mecânica, né? Então ali no segundo andar fica o LabTerm, para quem quiser conhecer um dia, tá de portas abertas, vai ser um prazer mostrar para vocês o que tem lá, o que a gente mexe, fazer isso no presencial e o ao vivo também é interessante, tranquilo? Ó, o nosso laboratório, esse nome LabTerm é Laboratório de Termometria. Dentro da termometria existe uma técnica de medição de temperatura sem contato, termografia, então só não confundir, né? A termografia é o carro-chefe do nosso laboratório, laboratório de termometria. A gente tem histórico de realização de projetos de pesquisa, né? O primeiro deles aconteceu junto com a CEMIG, foi do aporte da CEMIG que a gente conseguiu a primeira criação de infraestrutura, tá? E dali em diante foram surgindo outros projetos, financiamento de FAPEMIG, enfim. As câmeras térmicas que a gente tem hoje, os tipos de serviço que a gente pode prestar, tem essa origem, tranquilo? No final das contas, ou é um recurso privado específico, igual foi o da CEMIG, ou a infraestrutura foi criada com a agência de fomento pública, dinheiro público. Então, é função sua também cobrar que o laboratório da instituição esteja funcionando bem. Tranquilo? Olha só, nesse slide 8 é um pequeno compilado de algumas das serviços, pesquisas, coisas que a gente faz lá no LabTerm, beleza? Então a gente não mexe só com termografia. Por exemplo, o item 1 ali está indicando que a gente mexe com calibração de termopares e termorresistências. Não vou abordar aqui na apresentação de hoje sobre termopares e termorresistências, mas medição de temperatura com contato,
O sensor também precisa ser testado, avaliado, calibrado. Isso a gente também faz. Tranquilo? Nós temos lá no laboratório a parte de termografia ativa. Eu vou definir com vocês em breve o que seria a termografia ativa, mas saiba que existem duas modalidades de você realizar um ensaio termográfico. Um que você não excita termicamente a peça, no outro você excita termicamente a peça. A gente tem condição de viabilizar os dois tipos de ensaio. Aí a termografia ativa é um dos carros-chefes do laboratório. A gente tem um conjunto, aí eu já estou falando do item 3, um conjunto de radiadores padrão que servem para calibrar os termovisores. É uma superfície de emissividade conhecida que está mandando radiação para o sensor e você está verificando qual é a relação estímulo-resposta desse sensor. É um processo de calibração que eu acabei de dizer, só que com mais palavras, tá? A gente mexe também com a termografia de alta velocidade, porque uma das câmeras que a gente tem, ela vai aparecer para os próximos slides aí na frente, ela é capaz de registrar imagens térmicas com uma taxa de aquisição elevadíssima, muitos frames por segundo. Isso te permite criar vídeos, né? Apresentações em ultra câmera lenta. Então, olha que legal. A gente já fez algo em parceria com o professor Pedro, da metrologia. Ele tem uma câmera fotográfica, espectro do visível, que é capaz de tirar imagens com uma resolução também muito alta, uma resolução temporal muito alta. Faz imagem em ultra câmera lenta também. Então, o que você pode fazer? Um mesmo experimento sendo filmado com a câmera no visível e sendo filmado com a câmera termográfica, ambos em ultra câmera lenta. Então, imagina um ensaio de impacto. Você está deformando uma peça, essa deformação é muito rápida, você quer enxergar em câmera lenta. Enquanto você está vendo a deformação acontecendo no espectro do visível, registrado pela câmera fotográfica, você está vendo todo o perfil de temperatura se alterando por causa das deformações na peça. E um vídeo do lado do outro. Então, isso é uma maneira de registrar e estudar fenômenos em alta velocidade bastante interessante. Tranquilo? A gente mexe com outros itens. Vou dar uma passada aqui para não ficar parecendo que eu estou tentando só vender serviço, não é isso? Estou mostrando para vocês a potencialidade do nosso laboratório. A gente tem câmera que enxerga muito bem na faixa de comprimentos de onda de emissão do CO2. Então, isso permite a gente identificar o CO2 em fenômenos de queima, chamas. E aí, um estudo muito interessante e também complexo que dá para fazer é você pegar a eficiência de queima de um determinado combustível, porque você está registrando a emissão do CO2. Se tem muito CO2 é porque a queima foi muito efetiva. Então, por esse registro, por essa assinatura térmica, você conseguiria pegar a eficiência da combustão. Eu coloco ali também no item 6, ensaios de termografia multiespectral, tem um nome muito bonito, né? Muito pomposo. Ele diz respeito ao quê? Multiespectral é que eu consigo, de uma mesma imagem, fazer registros térmicos em diferentes faixas de comprimento de onda. A câmera, ela tem lentes diferentes, que deixam passar radiação em diferentes faixas de comprimento de onda. Isso é uma espécie de canhão em que eu disparo para tirar as imagens, e aí, num primeiro momento, eu registro numa faixa de comprimento de onda, logo depois num outro comprimento de onda, logo depois num outro. Eu consigo fazer uma gama de análises em nível multiespectral com esse tipo de funcionalidade da câmera, beleza? Tem a termografia em escala micro, basicamente é você ter uma lente com ampliação suficiente para você enxergar em frações de milímetro algum fenômeno térmico que você queira estudar. Por exemplo, em circuitos eletrônicos, é um ótimo exemplo. E a medição de temperatura em módulos fotovoltaicos, aí a gente já estudou bastante em relação a isso. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Tranquilo? Bom, aqui é reforçar o seguinte, olha, na indústria, vamos colocar assim, medição de temperatura está no top 3 de medições aí. Eu coloco junto com medição de pressão, aí vem a medição de temperatura, não necessariamente nessa ordem, e medição de vazão. Então, na indústria, de forma geral, medir pressão, medir vazão e medir temperatura são as medições mais comumente empregadas, a que geram as maiores bases de dados aí para as análises a nível industrial, tranquilo?
E aí, medir temperatura é extremamente importante, seu conhecimento é essencial em diversas tomadas de decisão. Podemos pensar aqui, imagina um determinado processo em que você está manufaturando um determinado material e você atrela propriedades mecânicas desse material se durante o seu processo de fabricação ele tiver numa faixa de temperatura bem restrita, né? Não pode ficar abaixo do limite inferior, não pode ficar acima do limite superior, senão as propriedades mecânicas da peça vão estar comprometidas, e aí o lote inteiro vai embora. Então, medir temperatura é extremamente importante, acabei de dar um exemplo, né? E a sua medição, a sua determinação, ela carrega esse desafio, porque você está fazendo uma medição indireta. Me dê um exemplo de medição de temperatura que não seja indireto. O que a gente pega no final das contas é sempre o efeito que variações de temperatura em relação a uma temperatura de referência geram num elemento sensor que é o cara principal ali do seu sistema de medição de temperatura. Então, podemos dar um exemplo. Um termômetro de bulbo, aquele que você coloca debaixo do braço para poder saber se sua temperatura corporal é indicativa de febre ou não. Como é que acontece ali na prática? Você coloca o termômetro debaixo do braço, aquele mercúrio ele vai entrar em equilíbrio térmico com o mensurando, que é o seu corpo, não é isso? A partir dessa variação de temperatura experimentada pelo mercúrio, ele vai dilatar e ocupar uma nova posição ali na escala. Então, veja, você não está medindo a temperatura diretamente, você está medindo o quanto que o mercúrio que preenche o bulbo do termômetro se dilatou a partir da sua utilização rotineira, tranquilo? Então, assim, medir temperatura é importante, tem demanda, é crítico e é difícil, num certo sentido, por ser uma medição indireta. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo quando está falando de temperatura, beleza? Bom, seguindo aí, olha, as duas maneiras clássicas da gente medir temperatura é por contato ou sem contato, claro. É bastante intuitivo pensar nisso. O exemplo do termômetro de bulbo que eu acabei de dar, exemplo típico de medição de temperatura por contato. Existem algumas características inerentes a todo mundo que está dentro desse time, desse pacote, desse grupo, medidores de temperatura por contato, que é a questão, eu até marco em negrito ali, é o tempo de resposta. Tranquilo? Então, o elemento sensor de um sistema de medição de temperatura por contato, para medir bem a temperatura, ele tem que estar em equilíbrio térmico com o mensurando. E leva-se um certo tempo para esse equilíbrio térmico acontecer. Então, em geral, você deve sempre levar em consideração tempo de resposta desse elemento sensor, tranquilo? Dificilmente você tem uma resposta instantânea quando você está fazendo a medição de temperatura por contato, beleza? Por menor que seja o tempo de resposta, ele existe, tranquilo? A outra opção que você tem é a medição sem contato, beleza? A medição sem contato, a medição de temperatura está associada à troca de calor por radiação entre o sensor e o objeto a ser analisado. O que é isso, professor? Olha, todo corpo, isso é frase de livro, você pega ali, livro de ensino médio ou fundamental. Beatriz Alvarenga vai dizer que todo corpo emite radiação térmica, desde que esteja acima do zero absoluto. Ótimo, qualquer corpo acima de 0 Kelvin emite radiação. Essa radiação emitida é tão intensa, tão maior, quanto maior for a temperatura do corpo, tranquilo? Então, se essa relação natural existe, quanto maior a temperatura, maior a radiação, eu posso ter, então, um sensor capaz de ler a radiação emitida por um determinado corpo e atribuir a esse sinal medido um valor de temperatura. Esse é o princípio básico de medição sem contato. Tranquilo? Agora, não vamos cair nessa história de que o medidor sem contato ele responde mais rápido porque a radiação se propaga na velocidade da luz. Não é assim. A questão é que existe um elemento sensor interno a uma termocâmera, por exemplo, que se sensibiliza com a radiação térmica, existe a variação de alguma propriedade, por exemplo, uma resistência elétrica, e a variação de resistência elétrica que está sendo pega pelo instrumento, tranquilo? Então, assim, mas em geral, o tempo de resposta de um sistema de medição de temperatura sem contato é bem maior, é bem menor, tranquilo? Uma última coisa que eu chamo a atenção em relação aqui é que essa ideia de que normalmente é rotulado da seguinte forma: eu tenho um sistema de medição de temperatura sem contato, automaticamente eu associo a ideia de que eu vou conseguir gerar uma imagem térmica com isso.
No outro ponto, eu tenho um termopar aqui, um sistema de medição de temperatura por contato. Eu só tenho uma medição pontual e, portanto, eu não consigo uma imagem térmica. Veja, não é por aí a ideia, né? A ideia é o seguinte: você se pergunta, o que você precisa ter de informação para gerar uma imagem? Por exemplo, eu vou ser um pouco mais específico nessa provocação. O que você precisa para ser capaz de gerar uma imagem térmica? Você precisa ter bastante informação térmica numa resolução espacial muito alta. É isso que você precisa. Agora, se essa informação térmica foi captada por contato ou sem contato, é outra história. Então, o que normalmente a gente tem? Câmeras termográficas com uma resolução muito grande, número de pixels muito grande ali disponível no campo de visão. Cada pixel dá uma leitura de temperatura e a gente consegue atribuir cor a isso e, portanto, tem uma imagem. Mas eu conseguiria gerar uma imagem térmica com termopares. Basta no seu mensurando você colocar uma quantidade de termopares muito grande, igualmente espaçado. Então você vai ter uma resolução espacial bem grande. Com isso você gera uma imagem térmica também. Então vamos tirar esse rótulo, né? O que te permite gerar uma imagem térmica é a quantidade de informação que você tem numa resolução espacial muito grande. Isso já é o suficiente, tranquilo? Bom, aí já vamos trazer a termografia num contexto mais de definição. A NBR 15424, ela define a termografia da seguinte forma: técnica de sensoriamento remoto, possibilita a medição de temperaturas e formação de imagens térmicas, que é o grande diferencial, é o que te possibilita fazer análises mais prévias de uma determinada situação de medição, é a formação de imagem térmica, é o diferencial, não tenha dúvida disso. De um componente, equipamento ou processo, a partir da radiação infravermelha naturalmente emitida pelos corpos em função de sua temperatura. É aquela história que a gente estava tendo agora há pouco. Todo corpo emite radiação, o tanto que emite é proporcional à temperatura do corpo. Se eu meço a radiação, eu meço a temperatura indiretamente. Beleza? O caminho é esse, né? A radiação térmica emitida pelos corpos interage com um elemento sensor que está dentro do equipamento que você está vendo ali no meio, o termovisor. Por exemplo, o termovisor que você está vendo ali, ele tem um detector térmico. É o microbolômetro, seria o nome técnico dele. Quando a radiação incide sobre o material do microbolômetro, ele se aquece. Existe uma variação de resistência elétrica e você consegue pegar pequenas variações de resistência elétrica por meio de uma configuração eletrônica relativamente famosa, que é a ponte de Wheatstone. Então, tem uma ponte de Wheatstone ali dentro que te permite pegar pequenas variações de resistência elétrica em cada elemento sensor. E como você tem muitos elementos sensores dispostos lá dentro do termovisor, você consegue atribuir para cada pixel um sinal diferente e a cada sinal uma temperatura. Pronto, você tem todos os ingredientes para a formação dos termogramas, tranquilo? Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que o termograma em si, a imagem térmica gerada, é uma etapa final de processamento. Atribuir cor a cada número, a cada valor de temperatura é só uma maquiagem de dados, entendeu? O que você tem é uma matriz de números. Para números mais baixos, você atribui cores mais frias. Para números mais altos, você atribui cores mais quentes. E essa atribuição pode ser invertida. Você pode fazer uma escala de cores invertida. Você pode parar de usar vermelho e azul, você pode usar preto e branco. Você pode usar algo parecido com o que está mostrado ali, puxado mais para o verde, azul e amarelo. Isso é só uma maquiagem de dados mesmo, facilitando a sua interpretação. Não vou entrar muito no mérito de como que acontece a calibração dos termovisores, mas só para a gente ter uma ideia intuitiva, a gente não tem essa estrutura no laboratório. Gostaria eu que tivéssemos, tá? Essa quantidade de corpos negros aí. O que você está vendo é o seguinte. Primeiro, por cima, você está vendo 3 televisores, só para identificar o seguinte: olha, a imagem gerada pela câmera apontada para esse corpo negro é essa. É a única coisa que você está tirando dos televisores, beleza? No nível de baixo, você está vendo uma sequência de caixinhas pretas, são os nossos radiadores padrão. É o elemento que tem uma emissividade conhecida e tem um controle de temperatura muito preciso. Você consegue deixá-lo a uma temperatura muito bem especificada e você coloca a câmera para enxergar, para ver o que ela está vendo em cada um desses radiadores padrão. Com isso, ao percorrer todo esse circuito em formato de U,
você consegue guardar muito bem a relação estímulo-resposta do termovisor. Ó, quando o corpo negro estava a 30 graus Celsius, o sinal registrado foi de tanto. A 40 graus Celsius, o sinal registrado foi de tanto. A 50, o sinal foi de tanto. Percebe comigo que você consegue criar um gráfico com isso? Então, esse gráfico é a relação estímulo-resposta, que é o elemento básico quando você está fazendo a calibração de qualquer instrumento. Tranquilo? Pessoal, estamos bem até aí. Se eu não estiver falando rápido demais, qualquer coisa é só me interromper, beleza? Inclusive, a apresentação de hoje já está com um gostinho de aula no ensino remoto. Era exatamente isso que acontecia, né? O professor está de olho aqui nos slides, mas não está sabendo se a turma precisa de alguma explicação. Por favor, me interrompam se necessário, tranquilo? Ó, vocês estão vendo aqui o seguinte, agora eu destaco, porque a intenção é passar um overview da termografia para vocês, as potencialidades dela e o que dá para fazer efetivamente com alguns estudos de caso, beleza? Aí a gente consegue fechar bem a nossa dinâmica. Bom, o que eu considero vantagens para a termografia? Primeiro, porque existe uma facilidade de operação. Ah, o termovisor é um componente muito caro. Concordo, é um componente muito caro, mas o seu uso é bastante intuitivo. O desenvolvedor, o fabricante de um termovisor, ele vai construir a máquina para que o seu uso e a interface com o usuário final sejam facilitados. Então, apertar botão, mexer e tudo mais, isso aí você aprende rapidinho. Então, ok. Mas não quer dizer que você virou um perito em termografia só porque sabe operar um termovisor, né? Alta velocidade de medição é uma outra vantagem extremamente interessante. Você consegue medir muita coisa num intervalo de tempo pequenininho, beleza? É informação numérica e informação visual, e muitas vezes você está interessado na informação visual, porque é ela que te permite mapear onde está acontecendo um determinado problema, e às vezes esse é o seu único objetivo. Não é nem quantificar o problema, mas identificar onde que ele está acontecendo. A não interferência no mensurando é algo que eu até destaco no próximo slide, mas por você ter uma técnica que inerentemente não precisa de contato para que a medição aconteça, você não está interferindo naquilo que você quer medir. E saiba vocês, e pelo exemplo que eu vou apresentar no próximo slide, o mais normal é você interferir naquilo que você está medindo, tranquilo? E aí você não mede exatamente o que você queria medir. Nós vamos chegar nessa parte. A técnica é não intrusiva, a técnica é não destrutiva, inclusive a termografia é considerado um ensaio não destrutivo, principalmente quando a gente chegar na parte de termografia ativa, tá? É uma técnica de medição sem contato, isso naturalmente traz uma segurança para o operador. Imagina você fazer inspeção termográfica em componentes elétricos de alta tensão. Você não pode chegar perto daquilo ali, mas você precisa medir a temperatura. A termografia cai como uma luva, né? Tem uma facilidade de interpretação razoável dos resultados, assim, você consegue ver, entre aspas, onde está quente, onde está frio, mas existem algumas ciladas, às vezes a imagem termográfica, ela não é intuitiva a interpretação dela, mas em geral tranquilo? Permite mapeamento de superfície, da superfície do mensurando, ou seja, você está mapeando completamente a superfície, diferente de um termopar em que você ia pegar o ponto em uma temperatura, em um ponto só, né? Você consegue medir objetos em movimento ou objetos que estão a altíssimas temperaturas. Você tem a possibilidade de inspecionar grandes áreas num curto período de tempo, tranquilo? E, enfim, vamos passar para a próxima. E essas vantagens elas estão listadas por quantidade de caracteres, tá? Isso aí é toque do apresentador. Para quem percebeu, ganha um ponto extra aí. Olha só, vantagens de não interferência do mensurando. Eu vou dar um exemplo com um sistema de medição de temperatura por contato, um termômetro de bulbo. Faça de conta que, por meio de um termômetro de bulbo, que está a 20 graus Celsius, em equilíbrio com o ambiente, você quer medir a temperatura do café dentro da xícara. Mas você lembra como é que funciona o sistema de medição de temperatura por contato. O elemento sensor, nesse caso o mercúrio, ele tem que entrar em equilíbrio térmico com o café. Mas para entrar em equilíbrio térmico com o café vai perder um pouco de temperatura e o termômetro vai ganhar um pouco, não é isso? Haverá um equilíbrio térmico entre eles, então, que não é mais nos 70 graus do café, mas a 65. Então, você foi com o termômetro medir a temperatura do café e não mediu a temperatura do café. Esse exemplo que você está vendo é inerente a sistemas de medição de temperatura por contato ou qualquer outro sistema, se a gente for para além da temperatura, sistemas intrusivos, aquele que precisa interagir com o mensurando para que a medição aconteça.
você tem que tomar cuidado com isso, tranquilo? Eu coloco a seguinte frase, né? A presença do sistema de medição modifica o mensurando. Vamos para algumas desvantagens da termografia? Beleza, coloquei menos. Por quê? Porque eu quero mostrar mais vantagens do que desvantagens, foi escolha minha, tranquilo? Olha só, limitação na detecção de defeitos em regiões mais profundas, esse é um problema. Porque, na verdade, a emissão de radiação térmica é um fenômeno superficial. Nós estamos falando de mensurandos sólidos, beleza? Não vou entrar no mérito de gases. Mas, então, para sólidos, o fenômeno da emissão ele é superficial. E se você capta a radiação térmica, você está captando o que a superfície emitiu. Às vezes, isso te limita a fazer análises em outros níveis aí, mais profundos, para além da superfície do objeto inspecionado, tranquilo? Interferência nas perdas de calor. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: perdas de calor ou qualquer outro fenômeno de transferência de calor que está atuando ali no seu mensurando, ele pode atrapalhar o contraste das imagens. Uma convecção numa superfície vai atrapalhar um pouquinho o contraste, tranquilo? Dificuldade de determinação da emissividade da superfície da amostra é inerente à termografia. Você só consegue associar a radiação captada pelo sensor a um valor de temperatura se você souber quanto vale a emissividade da superfície. Emissividade é aquela propriedade superficial que serve como um comparativo entre a emissão da superfície real com a emissão da superfície ideal, corpo negro, à mesma temperatura. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. O que eu estou tentando trazer aqui para vocês é que sem emissividade você não tem termografia quantitativa. Sem emissividade você não tem confiança sobre o valor da temperatura que você está medindo por termografia. E se você tiver dificuldade na emissão, na quantificação da emissividade, você vai ter dificuldade de usar a termografia do jeito certo. Beleza? E eu coloquei como uma última dificuldade aí, a termografia ativa, você tem dificuldade em fornecer de maneira uniforme a energia térmica necessária para poder dar o estímulo forte o suficiente para você pegar a resposta térmica do material. Então, quando você vai para o âmbito da termografia ativa, você tem uma dificuldade adicional com a excitação térmica, a forma como você vai excitar termicamente a peça. Senão você tira conclusões equivocadas, tranquilo? Bom, agora só visual, né? Só mostrando as variações tecnológicas nos termovisores, isso aí é praticamente uma viagem no tempo. A termografia, ela começou ali na década de 50 e 60, 1950, 1960, uso restrito militar, e aos poucos foi ganhando projeção e foi sendo assimilado para usos civis, tranquilo? Então, assim, os termovisores antes, eles eram extremamente grandes, e na medida em que a tecnologia evoluiu para você conseguir diminuir o tamanho do elemento sensor e eliminar a necessidade de um circuito criogênico para poder resfriar o sensor, que era uma outra dificuldade inerente aos termovisores mais antigos, aí você conseguiu reduzir tamanho, tranquilo? O último termovisor no canto inferior direito do slide 16 aí, ele é um termovisor científico que a gente tem no laboratório. Mas veja que a coisa foi mudando com o tempo, né? Hoje em dia, você pode formar imagem térmica na tela do seu celular. Existe um modelo de câmera térmica. Você está vendo FLIR no nome de quase tudo aí nesse slide. FLIR é o principal fabricante de câmeras termográficas. É ele que domina o mercado. Tranquilo? Existem outros? Existem. Existe a Fluke, existe uma iniciativa até ali no BHTech, a iVision, que importa elementos sensores, faz a construção aqui no Brasil, enfim. Não é só a FLIR que existe, mas é ela que domina o mercado. O que eu estava dizendo é que você consegue trazer uma imagem térmica para a tela do seu celular. Você compra a pecinha de baixo, ó, veja, o que você está adquirindo, não sei se vocês conseguem acompanhar o meu mouse, mas na imagem superior esquerda, tem um retângulozinho ali debaixo do smartphone. Ele que é o seu elemento sensor. Ele não transforma sua câmera do celular numa câmera térmica. Não é isso que acontece. A imagem é captada por baixo mesmo, tranquilo? Ele só transmite a imagem para a tela do seu celular. Isso aí, na época de lançamento, era coisa de $500. Já deve ter diminuído bastante. Lembrando que a gente está falando de um tipo de tecnologia que ainda é bastante cara, tá? Bom, aqui é para mostrar, então, a evolução tecnológica, o que tem acontecido
de lá para cá, né? Hoje em dia é muito forte a ideia de você embarcar câmeras térmicas em drones, põe o drone para sobrevoar uma área que você quer inspecionar termicamente. Por exemplo, uma fazenda solar, uma usina fotovoltaica. Você consegue sobrevoá-la e identificar módulos que estão com algum comportamento térmico anômalo, beleza? Então, há quem se ocupe de fazer isso também, beleza? Muito bem. Equipamentos que tem no nosso laboratório, focando na parte de termografia, beleza? E aí, as imagens termográficas que vocês veem ao lado, não são tipo de imagens ou tipos de estudos que pode ser feito só com aquele equipamento. Na verdade, eu estou dando só alguns exemplos de coisas que ou já foram feitas ou potencialidades da termografia com o material que a gente tem hoje no laboratório, beleza? Existe um ramo de aplicação da termografia em que você vai fazer inspeções termográficas em tecidos vivos. Por exemplo, fundo de olho. Aí o que acontece? É o seguinte: a termografia pode ser utilizada para você identificar anomalias térmicas nos olhos associadas a formações cancerígenas, beleza? Não é a minha expertise a área médica, mas se você tem um tumor formado, né? Células que começaram a ter a formação diferente da padrão, beleza? Teve a formação de um tumor. Um médico saberia explicar melhor se o aumento de temperatura associado ao tumor, se é um problema mais circulatório ou se é uma questão mais inflamatória, mas fato é que ele vira, para nós engenheiros, então, térmicos, ele vira um ponto quente no nosso domínio físico, não é isso? E aí, de repente, a informação térmica se propagando através da estrutura do olho e gerando uma anomalia térmica que possa ser detectada na superfície, beleza? Esse é um tipo de aplicação da termografia, identificação de anomalias térmicas, né, padrões térmicos diferentes em tecidos vivos. Ali mais atrás, a gente tem a termografia aplicada em componentes elétricos. É natural imaginar que, na medida que um componente elétrico, uma conexão, um disjuntor, uma chave seccionadora, perdem a sua função, são menos pontos de contato acontecendo. Imagina a corrente elétrica passando em menos pontos de contato. É claro que a geração de calor fica maior ali. Então a ideia é, o componente eletrônico, ele tende a esquentar mais quando ele estiver funcionando de forma incorreta. Se você consegue identificar isso por termografia, você tem uma aplicação em potencial bem interessante. Ali, a última de trás é você fazer a termografia em gases para poder identificar. A gente já teve um pouco desse bate-papo, né? Identificar perda de eficiência em processos de combustão, tranquilo? A outra câmera que a gente tem é a A315, ela também é por microbolômetro. Essa câmera aí, ela não gera imagem térmica sozinha, ela funciona quando está conectada a um computador, tranquilo? Mas beleza, você consegue fazer bastante coisa com ela. As imagens ali, para remeter, parece um corpo de bombeiros, né, apagando um incêndio numa determinada estrutura. Demografia associada às atividades do Corpo de Bombeiro tem potencialidade também. Imagina um incêndio florestal e você com um drone sobrevoando a área que está queimada, para de repente conseguir pegar a tendência de para que direção a chama está se propagando. Isso consegue fazer uma mobilização de equipe mais assertiva, não é isso? Ou então para você identificar o grau de perda de integridade estrutural que uma determinada edificação teve após uma situação de incêndio, tranquilo? O último exemplo ali seria com módulos fotovoltaicos, a gente conversa sobre isso um pouco mais para frente, beleza? Bom, seguindo aí, os nossos equipamentos de laboratório, o próximo, tem mais 2 slides sobre isso na frente, essa aí é a câmera refrigerada, ela tem uma tecnologia um pouquinho diferente. Se antes eu contei para vocês que existem os detectores térmicos, onde o elemento sensor ele se aquece a partir da radiação térmica percebida por ele, varia a resistência elétrica, isso gera um sinal elétrico. Esquece tudo isso que eu falei, porque a maneira de medir temperatura por esse cara é um pouquinho diferente. Ele é um detector fotônico, ele vai captar fótons associados à radiação emitida pela superfície. Quanto mais fótons, maior a radiação incidente, maior a temperatura oriunda da superfície original. O sensor, para poder captar esse tipo de informação, ele tem que trabalhar em temperaturas criogênicas. Então, assim, 80 Kelvin.
Então, existe um circuito de refrigeração dentro dessa câmera, tranquilo? Uma outra característica, agora mais para o usuário final, uma câmera desse tipo, ela é capaz de tirar muitos frames por segundo. Você pode ver na descrição da máquina ali, está falando, olha, na parte final tem uma resolução 640 por 512 imagens, isso aí é a resolução, número de pixels na vertical e na horizontal. A outra informação que é o mais interessante, você consegue pegar 520 frames por segundo, que já é bastante coisa, cada segundo 520 fotos. Você pode mandar isso para até 23.077 fotos por segundo. É ultra câmera lenta, você pode então fazer um registro térmico de algo que acontece de forma muito rápida na vida real, registrar isso e estudar em ultra câmera lenta depois, beleza? Muito bem. Uma última câmera que a gente tem no nosso laboratório é a FLIR T1020, ela é de microbolômetro, volta a funcionar tudo aquilo que eu falei, né, do sensor se aquecer, variar a resistência elétrica dele quando incide radiação térmica sobre ele. Aqui ele tem uma resolução interessante, ele é uma espécie de evolução, um filho mais jovem da câmera científica SC660. Tranquilo? Ele tem um jeito de funcionar muito parecido com essa, mas é uma versão bem mais moderna, com um número de pixels maior. Aqui ela tem 1024 pixels na horizontal e 768 na vertical. Acredite, isso é uma resolução boa para nível de câmeras termográficas. Às vezes você está acostumado com câmera digital que tem 16, 32, 64 megapixels. Tá, mas aqui é uma quantidade bem mais modesta de pixels em câmeras termográficas, beleza? Aqui são exemplos lúdicos, tá? Só para a gente ter uma ideia das potencialidades de você fazer imagem em ultra câmera lenta, tranquilo? É claro, você não vai desenvolver ciência furando uma bexiga com água quente e vendo o que acontece depois. Mas saiba que você consegue pegar eventos tão rápidos quanto o rompimento de uma bexiga com esse tipo de câmera refrigerada que eu apresentei para vocês ali atrás. Aqui é uma garrafa de champanhe, aí estourou, a rolha subiu, né? E você está vendo a estrutura formada a partir da expansão do líquido que estava dentro da garrafa, beleza? E no último caso ali, o nosso vídeo 3, houve uma ignição, está sendo incinerado algum combustível, e você está vendo como é que está dando a propagação da chama no espaço aí à esquerda de onde aconteceu a ignição, né? Enfim, saiba das potencialidades do que você pode fazer a partir de uma câmera que mede em câmera lenta. Tranquilo? Aqui é só para esse slide 23, não tem texto, não tem nada demais, né? Ele só traz para a gente a seguinte ideia. Você pode fazer termografia e tirar conclusões sem necessariamente se perguntar, mas que temperatura que está os pixels dessa imagem? Não, você não precisa. Você está vendo a imagem de um carro, você consegue claramente identificar o carro na imagem. Opa, legal. Mas isso aí, uma foto também serviria. Legal. Mas o que você tem de informação para além aí? Pô, tem determinadas regiões nesse carro que estão mais aquecidas em relação à vizinhança. Por exemplo, olha lá no para-brisa. Parece que o usuário desse carro estava usando um desembaçador, por exemplo, há pouco tempo. O motor tá aquecido, né? Esse carro ele foi desligado há pouco tempo. Se tiver dois carros lado a lado estacionados um estacionamento, você consegue falar qual que chegou primeiro, qual que chegou depois. Você vê também que os faróis se aqueceram, indicando de que ele funcionou há não muito tempo atrás. As rodas da frente estão aquecidas. Esse carro rodou há pouco tempo. E você está conseguindo concluir isso sem se perguntar a que temperatura que ele estava. Você não precisa da temperatura para ter esse tipo de conclusão. Então a gente entra e eu vou fazer isso nos próximos slides, são os grandes núcleos, são os grandes grupos em que a termografia se divide. Talvez a principal classificação que a gente tem aí é termografia qualitativa versus quantitativa. A qualitativa tem muito a ver com o que eu falei no slide anterior. Você consegue tirar informação útil a partir do mapeamento térmico, mas não necessariamente
do valor de temperatura, tranquilo? Veja o que eu coloquei ali. As análises são focadas em interpretações visuais e comparação dos campos de temperatura com padrões térmicos pré-estabelecidos. Por exemplo, para concluir que esse carro estava em movimento, você já tinha uma ideia do que seria o padrão térmico de um carro que não estava funcionando recentemente. Ele vai estar com temperatura homogênea. Ele não está em temperatura homogênea nessa imagem. Eu vi uma diferença em relação ao que é um carro parado. Então, esse carro ele estava funcionando. Então, veja, eu consegui concluir isso de forma qualitativa. Eu faço um aviso, né? A termografia qualitativa, ela encontra seus limites em quem está interpretando a imagem. Muitas vezes, o cara precisa de muita experiência para poder dar um diagnóstico certo, mesmo que qualitativo, beleza? Para dar um diagnóstico certo a respeito da imagem termográfica que ele está avaliando. Termografia quantitativa, se eu pudesse resumir em uma ideia, a temperatura importa. A temperatura importa para aquilo que você quer concluir. Se você não souber a temperatura, você não conclui aquilo que você queria concluir. Pronto, acabamos de falar de termografia quantitativa, beleza? As análises partem dos valores de temperatura como fonte de dado para determinação da severidade de uma anomalia térmica identificada. Você consegue identificar a anomalia por termografia qualitativa, mas você não consegue dizer o quão séria ela é só na qualitativa. Você precisa dizer qual é a temperatura para poder dizer se ela está alta demais ou baixa demais em relação a uma referência. Beleza? Termografia quantitativa, ela cai muito nessa questão aqui, ó, modelos de causa e efeito. É você, que tradução disso? É você pegar a temperatura que você mediu, inserir isso num modelo matemático que te retorna uma informação diferente de temperatura, mas associado à temperatura. Modelo causa e efeito, beleza? Outra coisa extremamente importante na termografia quantitativa é você ter uma ideia clara da incerteza de medição, tranquilo? Não adianta você querer enxergar diferenças de temperatura da ordem de meio grau Celsius, se a temperatura que você está medindo tem uma incerteza de mais ou menos 2. Então, termografia quantitativa, ela passa também por um cuidado, né, uma atenção muito grande em relação às incertezas. Beleza? Recado passado? Vamos prosseguir. Olha só, exemplo de termografia qualitativa e quantitativa. O exemplo da esquerda não é que você vai comprar uma câmera termográfica para identificar se está tendo vazamento no box do seu banheiro. Você não vai gastar uma bazuca para resolver um problema simples assim, né? Mas eu estou dizendo aqui o seguinte: detectar onde está acontecendo o vazamento importa para você qual é a temperatura da água no ponto ali onde está havendo a infiltração? Não, o valor da temperatura não importa. Saber onde a temperatura é maior te indica onde está acontecendo o vazamento, ponto final. Então, veja, esse é um exemplo de termografia qualitativa. A temperatura nunca foi importante para você concluir aquilo que você gostaria. Agora, pega o caso da direita, diagnóstico de componentes em subestações de energia. Você está vendo ali 3, eu vou arriscar, para-raios. É porque pode ser um isolador também, e eu nunca sei a diferença entre um para-raio e um isolador. Mas você está vendo 3 isoladores. E me parece, pela saturação da imagem, o máximo da escala é vermelho indo para o branco. Você está vendo a imagem do centro, o isolador do centro, a uma temperatura mais alta do que as demais. Se o seu objetivo era só saber qual estava mais crítico, termografia qualitativa já te disse que o do meio é o mais preocupante. Mas não, se você precisa saber se está na hora de trocar de imediato, ou você pode, se vai aguentar até semana que vem, se vai aguentar até o mês que vem, o valor da temperatura é importante. Provavelmente essa temperatura você vai jogar num modelo matemático que vai te soltar daqui a quantos dias o componente ainda funciona bem. Beleza? Então, o lado da direita poderia ser qualitativo, só para identificar qual que é o caso pior, ou quantitativo, para você conseguir dar um diagnóstico de há quanto tempo ainda aquele componente vai sobreviver, vamos falar assim. Falamos de demografia quantitativa e qualitativa, beleza? São só esses grupos que existem? Não, você pode falar, então, dividir o campo de aplicação da termografia em outros 2 grandes grupos. Essa divisão que a gente está fazendo ela não é hierárquica, tá? Você não precisa primeiro dizer se é quantitativa ou qualitativa, para depois dizer se é ativo ou passivo. Não, são classificações diferentes, beleza? O que diz respeito aqui agora? Se você precisa estimular termicamente o mensurando, aquilo que você quer medir, ou não.
Beleza? Na termografia passiva, você não precisa fazer nada sobre o ponto de vista de estímulo térmico. A peça lá, durante o seu uso normal, a amostra que você está ensaiando, ela já tem um perfil de temperaturas identificável por termografia, gera uma assinatura térmica forte o suficiente, sem ruídos, para você conseguir tirar as conclusões que você quer. Você não precisou excitar termicamente a peça, você está na categoria da termografia passiva. Agora não, não é o suficiente, professor. O sinal é muito fraquinho, a temperatura é muito baixa. Então, é o seguinte, você vai ter que excitar termicamente o mensurando, a superfície, o componente. Você vai precisar jogar calor ali para poder ver a resposta térmica a partir dessa excitação. Pronto, você está no âmbito da termografia ativa, beleza? Seja pela necessidade de ampliar o nível de radiação térmica emitida, ou avaliar a resposta térmica do objeto numa situação específica. Por exemplo, você quer pegar alguma trinca, alguma falha, uma lacuna que está interna a um determinado material. Excita ele termicamente, compara, olha, o material com trinca tem esse padrão térmico, o material sem trinca tem esse padrão térmico. É diferente. Então eu sou capaz de identificar se tem uma trinca ou não. Termografia ativa diz respeito disso. Eu ainda coloco a frase final ali, ó, escolha o tipo de estímulo térmico, depende do tipo de informação que se quer obter. Tranquilo? Última subdivisão, prometo, a gente não vai ficar tão tecnicista assim na apresentação de hoje, né? A gente tem duas categorias dentro da termografia ativa. Lembra, a termografia ativa é aquela que você excita termicamente a peça que você quer ensaiar. Tá joia? Essa forma de excitação pode acontecer dentre dois grupos diferentes. Ou você está na termografia pulsada, como o nome diz, você vai aplicar um pulso, consiste basicamente na aplicação de pulsos curtos de energia térmica. Lembrando que esse pulso a gente normalmente associa a um aumento de energia térmica. Você foi lá e aplicou calor na peça. Mas pode ser o contrário, tá? Você pode retirar. Pode ser um pulso no sentido de localmente reduzir a temperatura da peça e ver como que ele responde termicamente em relação a isso, tá? Essa estimulação pode ser quente ou fria, como eu acabei de falar, com intensidade necessária para o estabelecimento de um gradiente de temperatura entre a fonte térmica e o objeto sob estudo. A outra opção é quando não é pulsada, beleza? A termografia não pulsada a gente chama de termografia modulada ou lock-in. Você vai aplicar uma carga térmica muito bem definida, tá? Você vai dizer qual que é em regime estacionário a resposta do material quando você coloca uma excitação térmica com duração, forma, comprimento de onda, tudo muito bem definido. Então, assim, o estímulo é muito fechadinho, muito certo. Você quer ver como que o material responde em relação a isso. Serve para você pegar a propriedade termofísica também. Às vezes você quer pegar uma capacidade, um calor específico do material, uma difusividade térmica, uma condutividade térmica. Termografia ativa casa muito com caracterização de materiais e levantamento de propriedades termofísicas. Tranquilo? Bom, se você olhar na parte superior da nossa apresentação, a gente dividiu em introdução, termografia, termovisores, definições, a gente está na parte final, de aplicações. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas aplicações, aí eu foquei mais na parte de engenharia mecânica, ou que engenharia mecânica opina bem sobre o tipo de problema que a gente vai falar aqui. Embora a termografia possa ser usada, poxa, precisou medir temperatura, isso não é exclusividade das engenharias, a termografia surge como um potencial possibilidade aí, uma potencial ferramenta de medição. Tranquilo? Mas vamos falar, por exemplo, de termografia em módulos fotovoltaicos. Essa foto é ótima porque o cara está com a câmera termográfica em mãos e ele levantou os braços, mas ele está fazendo sombra no módulo fotovoltaico. Lembra da interferência no mensurando? Eu acabei de falar que a termografia é legal porque não há interferência no mensurando, mas um cara fazendo sombra no mensurando realmente é um problema. Então, muitas vezes a técnica é boa, mas a metodologia de aplicação pode ser um problema, né? Então, assim, a menos dessa questão aí na imagem, veja, você tem então uma foto no espectro do visível, é o carinha ali fazendo a inspeção termográfica, e você tem o resultado da inspeção termográfica, que é o termograma. E o que tem de interessante no termograma? A possibilidade de você identificar anomalias térmicas naquilo que você está medindo. Em módulos fotovoltaicos, pode ter um pedacinho dele ali que está com uma temperatura muito diferente da vizinhança. E se você conhecer um pouco mais o problema, você vai ser capaz de identificar o seguinte, olha,
Esse tipo de anomalia térmica é um defeito de célula. Esse tipo de anomalia térmica é um descolamento do revestimento. Esse tipo de anomalia térmica é formação de bolhas e por aí vai. Então, vamos colocar num primeiro nível, a identificação de anomalia térmica, ela já pode ser feita, então, de forma qualitativa, sobrevoando uma usina fotovoltaica, por exemplo. Tranquilo? Bom, a gente tem muitas opções, né? Olha, a quantidade de câmeras que existem hoje no mercado, câmera científica, câmeras industriais, câmera que você pode ter ali disponível no seu smartphone, câmeras embutidas em drones. Então, assim, as possibilidades são muito grandes. É um trabalho de engenharia você identificar, dentro de restrições de custo, tolerâncias em relação à qualidade de medição e à capacidade de diagnóstico, encontrar a solução de melhor custo-benefício para uma determinada aplicação. Beleza? Aqui, só para deixar um pouco claro para nós, é relevante fazer inspeções termográficas em usinas solares, primeiro, porque as usinas são muito grandes, em geral. Tranquilo? Quanto mais afastado dos centros urbanos, mais espaço disponível para a constituição das grandes usinas solares. É um número de módulos fotovoltaicos muito grande para você identificar qual deles que está com problema. Então, realmente, você botar a câmera térmica num drone e numa inspeção termográfica que não vai durar tanto tempo, já conseguir mapear, olha, ali, tem módulos fotovoltaicos com anomalias térmicas identificadas, isso é uma aplicação muito importante, tranquilo? Eu acho que é chover no molhado falar que boas políticas de manutenção em parques solares é importante. Importante por quê? Porque, então, as concessionárias de energia, elas vão ter um custo-benefício da operação melhor, né? Vai gastar menos com manutenção. E, eventualmente, e eu espero não ser uma visão muito romântica do negócio, se a concessionária de energia ela tem uma eficiência maior na gestão das usinas, isso se reverter em um custo de energia mais baixo para a população. E se você achar que isso só reverte para lucro para elas, saiba que existe a agência reguladora para garantir alguma coisa para o nosso lado também. Tranquilo? Bom, aqui na escola de engenharia, a gente tem a famosa usina Tesla. Ela foi. Então, existe um conjunto de módulos fotovoltaicos, 256 painéis, instalados no terraço da Escola de Engenharia, mais ou menos ali na altura de onde é a nossa cantina da Escola de Engenharia. Beleza? O que acontece? Essa usina ela foi constituída em 2014, se eu não estou enganado. Foi objeto de estudo por muita gente da elétrica e da mecânica também, inclusive na época do meu doutorado, beleza? Aqui algumas fotos só para mostrar onde que fica a usina Tesla. Para quem não reconheceu, essa é uma imagem de satélite da nossa escola de engenharia. Pega um pouquinho ali do estacionamento, pega uma boa parte ali do galpão da mecânica, enfim. Dentro dessa usina, a gente tem a área dos módulos e uma parte interna ali de sala de inversores, beleza? Bom, deixa eu citar algumas questões que são importantes quando você vai fazer inspeção termográfica em módulos fotovoltaicos. A parte de cima de um módulo é uma espécie de cobertura de vidro. Ela tem algumas funções. Primeiro, é não deixar a célula exposta a intempéries, poeira, sujeira, água, o que quer que seja. A outra é permitir que boa parte da radiação solar chegue, tem que ser transparente o suficiente, né? Para que boa parte da radiação solar chegue até a célula e, portanto, a conversão de energia solar em energia elétrica aconteça de forma mais eficiente possível. O que acontece é que aquilo ali é um vidro e você pode ter alguns problemas. Dado importante aqui para nós, só para vocês entenderem a problemática do assunto, tranquilo? Se você tentar fazer a inspeção termográfica de forma muito inclinada em relação a normal a superficial, visualizou isso? Normal a superficial, você formaria um ângulo de 90 graus em relação à superfície. Muito inclinado, você está afastado dessa condição ideal, tranquilo? Se você ficar inclinado demais, você vai começar a ver muita reflexão.
Se você ficar inclinado demais, vai começar a registrar um sinal mais fraco, porque naquela direção a superfície emite de forma mais fraca. Acabei de dizer para vocês que as propriedades ópticas, emissividade e refletividade, elas guardam elas guardam relação direcional. Então, um dos estudos que a gente buscou fazer foi exatamente entender como que emissividade, aquele epsilonzinho que você estuda lá quando está estudando radiação em Transcal, e o quanto que o Rho, a refletividade, variam com a direção θ ali, por exemplo. Beleza? A gente já fez esse tipo de estudo. A gente já mapeou para módulos fotovoltaicos de silício policristalino como que emissividade e refletividade variam. O que você está vendo ali é uma representação polar de como que a emissividade e a refletividade variam. Beleza? Professor, eu não estou acostumado com representação polar. Por que que você não fez um gráfico eixo x e y, cartesiano? Olha, primeiro, seguinte, quando você quer estudar efeitos direcionais em propriedades, isso não é exclusivamente de emissividade, refletividade. Muitas vezes a representação polar é uma alternativa muito interessante, porque quanto mais achatada a curva fica, maior a variação. Então é uma maneira mais prática de você perceber se direção está influenciando no valor da propriedade. Se não estiver influenciando, você vai descrever uma semicircunferência nesse gráfico. Como tem influência, a semicircunferência não se apresenta. Onde ela é mais achatada, tem mais variação. O que você está acabando de ver é que nas extremidades ali, ângulos próximos a 60, 70 graus, você experimenta variações bem mais significativas. E o que você está vendo aqui é o seguinte, a emissividade diminui com o ângulo, então a superfície passa a emitir de forma mais fraca, podemos colocar dessa forma. Quanto mais inclinado você olhar para ela, e ela reflete mais, quanto mais inclinado você olhar para ela. Então, para termografia, isso é pouco interessante. Tranquilo? Vamos dar um exemplo numérico bobinho. Aqui é o seguinte, olha, a nossa câmera, ela foi posicionada na horizontal, o módulo fotovoltaico em relação ao solo faz um ângulo de 25, e isso significa que o ângulo entre a câmera, que é o nosso observador, e a normal, a direção da superfície do módulo, é um ângulo de 65, já é um ângulo muito perigoso. Aqui eu já poderia dizer para vocês que fazer a termografia desse jeito já fica comprometido, não dá para fazer quantitativo nesse sentido. Não vou ficar enchendo demais os slides de contas, mas uma maneira de fazer a termografia em módulos fotovoltaicos é o seguinte: você pega uma temperatura aparente, representativa do sinal total que a câmera enxergou, e na sequência a gente faz um tratamento dessa informação. Por exemplo, se você pega a temperatura aparente e diz que ela vale 33,1, não quer dizer que o módulo está a 33,1. Esse 33,1 é uma temperatura representativa de tudo que a câmera enxergou, mas ela enxerga o que o módulo mandou, o que o ambiente no entorno mandou e o que a superfície do módulo refletiu. Então, é tarefa nossa converter esse valor maquiado no valor verdadeiro da temperatura. Beleza? Como fazer isso? Aí você tem que entrar um pouquinho mais a fundo na termografia para fazer essa compensação corretamente. Tem um modelo matemático embarcado no termovisor, mas nem sempre ele se aplica para todas as situações possíveis. Beleza? O que você está vendo no slide 36 é uma espécie de gráfico resumo. Acho que podemos falar isso. Aqui é uma estratégia, tem a ver com o meu doutorado, mas o meu foco não está tanto no meu doutorado. Eu estou mostrando para vocês uma aplicação da termografia, o quão complexa ela pode ser, mas o quão assertiva ela pode ser também. Desde que você estruture a metodologia de forma satisfatória, adequada, conveniente. Beleza? De um lado, você está vendo uma representação da usina solar. Por exemplo, a Tesla, que tem lá os tais 200 módulos fotovoltaicos. Eu falei 200, mas eu acho que é 156. A gente não precisa se apegar ao número de módulos. A questão é a seguinte: faço a inspeção termográfica deles. Para cada um, eu tiro então um termograma, faço uma média, eu consigo atribuir um valor de temperatura para cada um dos módulos fotovoltaicos que eu estou vendo na representação mais para a esquerda aí da imagem. Legal. Você concorda comigo que eu posso usar essa temperatura dentro de um balanço de energia? Porque a questão envolvendo a eficiência dos módulos fotovoltaicos funciona da seguinte maneira: chega a radiação solar para o módulo.
De duas, uma. Ou isso vira energia elétrica, ou isso vira calor. Concorda comigo que se o módulo fotovoltaico estiver convertendo mal, então, da radiação solar, pouquinho só está virando energia elétrica, muita calor. Então, o módulo fotovoltaico que estiver muito aquecido, ele está ineficiente, beleza? Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso medir a temperatura do módulo fotovoltaico, jogar essa temperatura num balanço de energia e fazer o seguinte, olha, dada a situação de temperatura ambiente, dada a situação de convecção que se apresenta, essa temperatura que eu medi significa que existe esse balanço de energia que se equilibra nessa temperatura. Eu acabei de descobrir qual é a geração de calor que está acontecendo e, portanto, qual é a eficiência do módulo. Dado o que chegou, eu sei o quanto que foi convertido por termografia. Isso é metade da ideia. Vamos para o extremo direito. Eu posso resolver o problema segundo uma outra abordagem, beleza? Eu posso pensar o seguinte: a usina fotovoltaica ela está instalada num lugar que tem um monitoramento meteorológico muito preciso. Eu meço temperatura ambiente, vento, umidade relativa do ar, radiação solar, quanto que é radiação direta, quanto que é radiação difusa. Beleza. Pega esse pacote de dados. Ele vai alimentar o que está delimitado em azul como um modelo matemático geral. Ele é composto por subpartes. Um modelo térmico, um modelo de radiação solar e um modelo elétrico. Fato é que, conhecida a temperatura do módulo, resultado do modelo térmico, conhecido o quanto de radiação que chega nele, resultado da radiação solar, eu consigo uma curva que é característica do módulo fotovoltaico, que é a curva IV, corrente-tensão. São todas as possibilidades de pares corrente e tensão que o módulo pode apresentar, beleza? Existe um par IV que dá a maior potência possível. Esse é o ponto de máxima potência. Eu não posso te garantir que o módulo está nesse ponto de máxima potência, mas eu sei o quanto que ele vale. Então eu posso fazer o seguinte: se eu estivesse na máxima potência, eu estaria gerando tanto, comparado com o tanto que chegou, eu tenho uma eficiência máxima. Pronto, todos os ingredientes estão na mesa. A termografia me dá uma eficiência de momento. O modelo elétrico me dá uma eficiência máxima possível. Eu comparo a eficiência de momento com a eficiência máxima, crio um coeficiente para te dizer o quão próximo do máximo possível eu estou. E perceba, foi a termografia que me permitiu chegar nesse tipo de conclusão. Beleza? O passo final é dar um colorido para o diagnóstico. Essas coisas que vocês estão vendo não é mais de imagem térmica, tranquilo? Eu só atribuí verde para tá tudo bem, amarelo, atenção, vermelho, cuidado com esse módulo fotovoltaico, que ele está bem abaixo do usual. Tranquilo? É basicamente pegar a eficiência teórica com uma certa incerteza, comparar com a eficiência que a termografia indicou. Se eu seguramente tiver acima, né, dentro da faixa da eficiência máxima teórica, tá tudo bem. Se eu tiver seguramente abaixo, eu marquei de vermelho, beleza? Se eu não tiver segurança em relação a isso, eu marquei de amarelo. Bom, veja que, né, e aí já caminhando mais para o final, tá, pessoal? A termografia ela tem potencialidades, por exemplo, para fazer diagnóstico de módulo fotovoltaico. A gente tem um segundo estudo de caso, esse aí é mais breve, mais curtinho, mas também tem a ver com engenharia mecânica e também tem a ver com manutenção de componentes. Nesse caso, componentes de subestação, beleza? O que acontece? O pessoal, a nossa concessionária do estado é a CEMIG, beleza? Eles precisam medir temperatura, porque a gente já conversou sobre isso. O componente elétrico, na hora que está exaurindo os pontos de contato, ele começa a apresentar anomalias térmicas. Então, se por termografia, que é seguro, já que é à distância, eu puder mapear onde tem pontos quentes na minha rede, eu consigo ser bem assertivo na manutenção. O grande problema é quando você migra para termografia quantitativa. Lembra que para você ter confiança no valor da temperatura, você tem que ter um senso crítico razoável sobre a incerteza de medição. Você precisa conhecer bem a emissividade. O pessoal não se ocupa tanto, pelo menos na época do projeto, em mapear a emissividade da superfície. Então a temperatura já não está sendo bem medida. Solução apresentada por eles. Então vou pegar só uma diferença de temperatura, um componente bom, um componente ruim, lado a lado. A diferença de temperatura entre eles se equivale, mesmo que eu não... eu contorno a questão de não conhecer a emissividade. O grande problema é que diferenças de temperatura, elas podem ser maiores ou menores se você tiver mais geração de calor ou menos geração de calor. Exemplos práticos. Se você faz a termografia
durante o horário de pico, onde está passando mais corrente dentro de uma subestação, a diferença de temperatura entre um componente bom e ruim aumenta. Se você fizesse isso num horário fora do horário de pico, os mesmos dois componentes estaria passando corrente menor sobre eles, a diferença de temperatura entre eles seria menor. Ou então, se passa um vento, por exemplo, durante a inspeção, muda o valor da diferença de temperatura. Então, resumindo o que eu acabei de falar, não funciona só você tentar medir diferença de temperatura para contornar o problema de não conhecer a emissividade. Tranquilo? Esse slide 39 mostra em linhas gerais como é que funciona, um relatório de inspeção do pessoal. Existem componentes que, se falharem, causam estragos diferentes na linha. É diferente uma conexão falhar, é diferente um transformador falhar, é diferente uma chave seccionadora falhar. Isso, de alguma forma, é embutido no critério de criticidade deles. Temperatura mais alta, temperatura mais baixa também tem relevâncias diferentes. Fato é que eles têm uma espécie de algoritmo em que a gente tentou trazer uma carga um pouco mais científica para isso. Mas a ideia é, dado o contexto de medição, dada a temperatura que eu medi, daqui a quanto tempo que eu tenho que fazer uma nova intervenção? Ou está na hora de tirar de uma vez o componente porque ele vai falhar muito em breve, né? Dentro desse contexto, é só lembrar o seguinte, o que a gente está fazendo é um balanço de energia. Se a temperatura por si só não é conclusiva sobre o estado de degradação, vamos ver o que a gente pode inferir a partir da temperatura medida. E basicamente o que você faz é o seguinte, olha, o componente está a uma certa temperatura. É porque está havendo efeito Joule, existe uma geração de calor naquele componente. Esse calor gerado, ele é dissipado por convecção e radiação térmica para o ambiente. Mas existe uma temperatura em regime permanente que equilibra esse balanço de energia. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, vejam se vocês concordam comigo, eu meço a temperatura, mapeio muito bem as condições de dissipação, em regime permanente eu conheço então a geração, sei qual corrente passa no componente, eu descubro a resistência elétrica dele. Então, basicamente, o tom científico que a gente quis dar para esse projeto e para o mapeamento da condição do ativo na hora de fazer a termografia em componentes de subestação, foi sempre remeter a uma resistência elétrica. E se essa resistência elétrica está muito distoante de valores padrões de resistência elétrica, aí está na hora de trocar ou não. É melhor buscar esse tipo de informação do que a temperatura por si só. Beleza? O que você está vendo na imagem aí é uma conexão encapsulada. O encapsulamento é essa cobertura externa, ela é de material polimérico, e a função dela é protetiva, é para não cair água, não cair poeira, não cair dejeto de pássaro, não cair nada que interfira no funcionamento da conexão. O que acontece é que a presença desse invólucro, ela aumenta, ela diminui a disponibilidade de troca térmica com o ambiente, vamos colocar dessa forma. Isola mais termicamente o elemento. E aí a temperatura média de operação dele sobe bastante. Tranquilo? Houve um estudo final dentro desse projeto em que a gente fazia o seguinte, olha, se eu tenho um modelo matemático de causa e efeito muito bem definido, eu meço a temperatura, descubro a resistência, vamos fazer o seguinte, faz de conta que você fez a inspeção termográfica na subestação, mediu a temperatura de um componente, associou essa temperatura a uma resistência, ótimo, você tem o estado atual desse componente. A carga térmica aplicada, a carga elétrica aplicada aos componentes de subestação, ela é muito bem conhecida. Como que ela varia durante a semana, como que ela varia no mês, como que ela varia no ano, isso é muito bem mapeado. Eu posso pegar dados anuais de corrente elétrica que passa no componente e reproduzir em cima daquele estado atual que eu tenho. Então, eu descobri a resistência atual do componente, vou submeter esse componente à carga térmica futura dele e ver o que acontece com ele. Bom, para resumir a nossa história, você consegue transformar isso em todas as flutuações de temperatura futuras que o componente vai experimentar nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. A essas flutuações de temperatura, eu consigo associar degradações mecânicas. E aí eu consigo ter uma estimativa da diminuição de resistência mecânica que o componente vai experimentar daqui a pouco, daqui a uns anos. E aí, de novo, veja, no final, você sempre quer colorir de verde, de amarelo, de roxo, de laranja, se a situação está crítica, se a situação está ok, se a situação merece monitoramento contínuo. Foi algo parecido com isso que a gente fez durante o projeto.
Projeto na época que a gente tinha um projeto com a CEMIG, na época, 2012, 13, 14, 15, eu era o responsável pela parte de modelagem matemática, então eu expliquei bem para vocês o que estava acontecendo, de forma resumida, o que estava acontecendo desse projeto. Mas a ideia é maior, né? Você tem o estado de Minas Gerais com todos os seus municípios. Ótimo. Tem várias subestações. Na época tinha mais de 700 subestações de energia espalhadas pelo estado. A ideia é que a gente tivesse, então, um programa em que as inspeções termográficas fossem indicadas, catalogadas, o prazo de intervenção com um rigor científico maior, bem mapeado, isso servia como uma base de dados para a CEMIG direcionar as equipes de manutenção de forma otimizada, beleza? E aí, economizar tempo, economizar dinheiro, guardar recursos, fazer uma manutenção mais otimizada, beleza? Bom, pessoal, claro, a gente está no avançar do tempo aí, eu sei que a gente tem até 6h40. Fico um tempinho aí disponível para vocês, para dúvidas, questionamentos, mas claro, já me colocando à disposição, e veja que na apresentação eu posso compartilhar a apresentação com vocês, inclusive. Tem os meus contatos, meu e-mail, estou sempre atento ao e-mail, tem telefone, tem sala, se quiser bater papo sobre o laboratório, se quiser conhecer o laboratório, a gente está à disposição, beleza? Ô, professora Adriana, eu vou parar de compartilhar a minha tela. Acho que é só apertar o xizinho aqui. E, enfim, encerrando a apresentação, me coloco à disposição da turma aí e também de você, viu, Adriana? Obrigada, Rafael. Bem interessante a informação. Assim, foi bem didático, né? A gente viu bastante assim do que vocês estão fazendo. Vou parar a nossa gravação aqui. Uhum.